todos. A nossa, a nossa palestra da tarde de hoje, deixa eu desligar aqui, para que eu esqueça. Pública, né? A nossa reunião pública da tarde de hoje. Nossa irmã e amiga querida, Cláudia Cândida, ela vai hoje falar sobre um tema maravilhoso. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, não é, minha irmãzinha querida? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui, mais uma vez, unidos, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso mestre, e vamos mentalizá-lo nesse momento. Ele que é o médico dos médicos. Senhor Jesus, amado, te agradecemos muito, 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 por mais essa oportunidade de aprendizado tão preciosa. Te agradecemos porque cada vez mais reconhecemos a importância desses momentos de reflexão, de troca de conhecimentos, em que nós vamos nos fortalecer, porque o conhecimento é a luz que pode servir para iluminar esse nosso caminho, para que nos momentos de decisão nós saibamos escolher as melhores atitudes, inclusive mentais, as melhores palavras, para que nós possamos ter cada vez mais consciência de que nada é por acaso e que tudo que nós passamos é para o nosso aprendizado e o nosso fortalecimento. E nós possamos também dividir essas certezas, dividir essa fé, essa esperança com os nossos irmãos que se encontram neste momento passando por dificuldades. Nós pensemos neles e nós possamos repartir todo esse bem-estar que estamos já sentindo nessa preparação e que vamos sentir durante essa preleção com esses irmãos, mentalizando-os, imaginando que nós estamos transmitindo essa energia boa, essa paz e um pouco, uma faísca dessa tua luz, e a todos nós ilumina, sem fazer sombras. Que nós possamos pedir tuas bênçãos, principalmente para a nossa irmã, que vai fazer uso da palavra na tarde de hoje, para que ela possa realmente ser um instrumento da vossa paz. Que assim seja. Com esta prece, nós iniciamos a reunião de hoje. Vai aparecer umas tarjazinhas aí, mas você já sabe que Vinícius está no controle, tá certo? E aí depois aparecem as tarjazinhas, viu, Cláudia Cândida? Tá bom? Fica à vontade e, mais uma vez, né? Você está com a palavra e nós todos aqui estamos bem atentos a essa sua preleção de hoje. Bom, meus queridos irmãos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente nos nossos corações hoje e sempre. Primeiramente, nós queremos agradecer à casa pelo convite feito, através da nossa amiga e irmã Kátia, nossa querida Kátia, querida de todo mundo, na verdade, né? Então, fica aqui a nossa gratidão pela oportunidade de trabalho, porque todas as vezes que nós precisamos estudar para conversarmos em uma instituição, nós estamos aprendendo, né? Então, é muito bom poder aproveitar essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de aprendizado, e como sempre falo, que bom que nós podemos fazer esta feliz escolha de hoje, um sábado à tarde, estarmos aqui unidos e reunidos, embora não estejamos presencialmente unidos nem reunidos, mas com toda certeza estamos através do pensamento e do coração. Então, isso é o que é importante. Então, como Kátia falou, nós hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e nessa parábola, como em muitas outras, Jesus inicia com aliás, nessa passagem, né, dos muitos chamados e poucos escolhidos, Jesus inicia com uma parábola, a parábola do festim de bodas.
Antes de comentarmos sobre essa passagem, gostaríamos de fazer um pequeno resumo acerca das parábolas, para que nós possamos ter um entendimento melhor. Então, as parábolas, na verdade, elas são uma alegoria que nos traz um conjunto de elementos que pode nos possibilitar de fazermos comparações com realidades de ordem superior. Então, são lições trazidas que, com toda certeza, nos deixam grandes exemplos de vida. São histórias que nos trazem lições grandiosas de vida. Nós sabemos que as histórias, elas constituem um excelente recurso didático. Por quê? Porque é possível, quando nós estamos contando essas histórias, aqueles que estão escutando, eles, primeiramente, se mantêm muito presos, né? Porque as histórias, elas têm esse poder de prender a atenção de quem escuta. E segundo, porque aquele que está escutando, ele costuma fazer um paralelo, fazer uma comparação com a sua própria vida, com a sua própria experiência. Então, Jesus, o grande mestre da humanidade, educador por excelência, sabia da importância que tinham nessas histórias. E quando ele reunia aquelas multidões, ele colocava-se a contá-las. Contava muitas dessas histórias, utilizando recursos da natureza e fazendo sempre aquele paralelo, né, com a realidade, para que as pessoas, aqueles que tivessem ouvido para ouvir, pudessem ficar atentos e aprender todo aquele ensinamento. Então, nessa parábola do festim de bodas, Jesus assim falou. Nós vamos ler aqui da forma que está no Evangelho, para que fique na íntegra a passagem, tá bom? Então, Jesus falou assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que tenho preparado o meu banquete. Matei meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu negócio. Outros, porém, ultrajaram os servos e os mataram. Mas o rei, sabendo disso, se encheu de cólera e, tendo feito marchar os seus exércitos, exterminou aqueles assassinos e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: o festim das bodas, com efeito, está preparado, mas os que foram convidados não eram dignos dele. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, trouxeram todos os que acharam, maus e bons. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa e viu ali um homem que não estava vestido com a túnica nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Mas o homem ficou mudo. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porquanto são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Então, quando nós escutamos essa parábola, nós achamos esse um banquete muito estranho, né? Porque é um banquete onde o rei ordena que seus servos saia para fazer o convite às pessoas e as pessoas imediatamente recusam ao convite. Mas eles não fazem apenas isso. Além de recusar, eles ultrajam os servos, eles maltratam, eles até matam os servos que foram fazer o convite. Então o rei, indignado com aquela postura, se encheu de cólera e ordenou que aqueles assassinos também fossem exterminados, dizendo mais, que fosse incendiada a sua cidade. Aí depois o rei chama novos servos e determina que esses servos saiam novamente às ruas para fazer um novo convite, convidar a novas pessoas.
Só que, o que é que o rei diz? Agora convidem a todos que encontrarem, bons e maus, ricos e pobres, todos que vocês encontrarem pelas ruas, convidem para o banquete. Então, essa atitude do rei de mandar chamar a todos, maus e bons, ricos e pobres, nos leva a pressupor que, se ele não criou nenhuma restrição com relação ao tipo de convidado, certamente ele também não realizou nenhum tipo de exigência com relação à vestimenta, já que, estendendo o convite a todos, a ricos e a pobres, o rico, com toda certeza, teria uma roupa adequada para ir para o festim de bodas, mas não seria o caso dos pobres, que certamente iriam vestidos com a única roupa que tinham, com a roupa do próprio corpo. E aí nós nos deparamos com a primeira contradição da parábola, porque a passagem é muito clara quando diz que aquele que não fazia uso da roupa nupcial, da túnica nupcial, teria os pés e as mãos atados e seria jogado, atirado às trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dente. Porém, essa contradição ou esse paradoxo, nós só encontramos porque fazemos uma interpretação de um festim material. Se nós interpretarmos como sendo um festim espiritual, então nós vamos chegar a um resultado bem diferente. Mas é importante também nós conhecermos o contexto histórico da época para que tenhamos uma melhor compreensão acerca dessa passagem. Então, naquela época, nós tínhamos o povo judeu, que era o primeiro povo monoteísta, ou seja, acreditava no Deus único, e que era também muito religioso. Em contrapartida, todos os outros povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, naquela época, esses judeus, eles eram representados pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos doutos, pelos ricos, os sábios. Afinal de contas, ninguém melhor do que essas pessoas estariam aptas a compreenderem tudo aquilo que estava sendo trazido ou aptos a receberem aquele convite do que essas pessoas por possuírem muito conhecimento. Quem melhor do que essas pessoas para visualizarem e admirarem tudo que Jesus realizou, como a multiplicação dos pães e peixes, como os fenômenos de materialização, a cura dos doentes. Quem melhor do que essas pessoas para compreenderem as parábolas, o Sermão do Monte, para entender todos aqueles ensinamentos que Jesus estava trazendo, senão os sábios, os sacerdotes, os doutos, os ricos. Porém, a realidade nos mostrou algo bem diferente disso. Pensava-se que eles é que estariam, de fato, preparados para receber o convite, só que quem, de fato, se mostrou preparado para receber o convite, para receber a mensagem, foram aquelas pessoas mais simples, os carpinteiros, os pescadores, as mulheres, as pessoas de má vida. Então, os judeus, eles tiveram, na verdade, a primeira grande revelação. Foi o povo escolhido para receber a primeira grande revelação. E essa revelação, ela veio através de Moisés, que trouxe os grandes mandamentos, né, os 10 mandamentos da lei de Deus. E esse chamamento, esse primeiro chamamento, esse primeiro convite, foi, na verdade, para chamar esses judeus para que pudessem se vigiar, para que pudessem vigiar os seus desregramentos, para que pudessem assumir uma nova postura, se libertando do homem velho e tornando-se um homem novo, não é? De acordo com tudo aquilo que estava sendo trazido para eles. Mas eles não atenderam a esse primeiro convite. E aí surgiu o segundo convite, ou a segunda grande revelação com a vinda de Jesus. Jesus, então, vem para trazer os seus ensinamentos, a sua lei de amor, e dar novamente mais uma oportunidade a esse povo judeu para que eles estivessem aptos a receber, né, o chamamento e a divulgar esse chamamento de forma correta, não deturpando e, principalmente, colocando em prática tudo aquilo que estava sendo ali proposto, que estava sendo ali pregado. Então, quando nós fazemos um paralelo de tudo que acontecia na época
com essa parábola trazida por Jesus, nós vamos ter Deus, que na verdade é representado aqui pelo rei. Então, nós vamos ter Deus que envia os seus profetas, e esses profetas vêm com a missão de fazer o chamamento, começar o trabalho de instalação do reino de Deus na terra, e também para preparar o povo para a vinda de Jesus. E aqui o Deus é representado pelo rei, um homem muito rico e poderoso, que não mede distância nem dificuldade para realizar um banquete, um festim, que reúna o maior número possível de pessoas. Então, esse rei, ele envia os seus servos, né, para chamar os convidados às bodas, e esses servos são escorraçados, né? Eles não são compreendidos. Os convidados não aceitam o convite a ponto de assassinarem, exterminarem aqueles servos. Então, na verdade, o rei, que aqui representa Deus, ele, ao enviar os servos, faz esse paralelo, e a gente, quando vai observar, da mesma forma que os servos foram escorraçados, foram assassinados, também Deus, quando enviou os seus profetas e seus missionários, teve o mesmo resultado. Então, os profetas também foram insultados, foram massacrados, foram mortos. Os profetas que foram enviados por Deus foram completamente ignorados. As pessoas não estavam abertas para receber aquilo que os profetas estavam levando, né? Aquele benefício, aquela grandiosa lição, chamando aquelas pessoas para o despertamento. Então, os judeus, na verdade, eles negligenciaram a lei moral, porque eles estavam apenas preocupados com o culto exterior. Daí, Jesus não foi compreendido pelo povo judeu, né? Quando o rei envia os seus servos, na verdade, ele está aqui representando Deus enviando seus profetas, mas as pessoas, assim como na parábola, naquela época, também não aceitaram aquilo que os profetas estavam dizendo. Então, era a oportunidade do novo chamamento, né? O despertamento para uma nova vida. Era libertar-se do homem velho para agora assumir a postura do homem novo. Daí a parábola ser muito enfática quando diz que muitos daqueles, ao serem chamados, eles foram para as suas casas de campo, foram cuidar dos seus negócios. Por quê? Porque eram um povo que não estava ainda voltado para a questão moral, para a questão espiritual. Eles estavam muito presos às questões materiais. Então, aqui, na verdade, Jesus coloca nessa parábola, enfatizando as pessoas muito presas às questões materiais. Para que eles pudessem se libertar de tudo isso, era preciso que eles não dessem mais tanta atenção a todos aqueles bens. E isso era algo impossível para a época. Eles ainda não estavam prontos, né? Não foram ainda preparados para isso, apesar de ter sido o povo escolhido, mas eles, lamentavelmente, não aceitaram, não assimilaram essa oportunidade. Então, o que é que aconteceu? Sacrificaram os profetas. Da mesma forma que sacrificaram o próprio Jesus, quando o encaminharam para a morte difamante na cruz. Então, assim como os primeiros convidados não foram dignos do convite, o rei, então, determina que esse convite seja estendido a todos os outros povos, ou seja, a todos os outros convidados, bons e maus, ricos e pobres, e isso significando ou representando que Deus agora estava determinando que, já que o povo judeu, o povo escolhido e eleito, não estava apto a receber aquele convite, então esse convite agora seria estendido a todos os outros povos. Agora não só a judeus, mas judeus, pagãos, gentios, bons, maus, ricos, pobres. Então foi estendido a todos os outros, monoteístas, politeístas. Esses, com toda certeza, de acordo com a interpretação realizada pelo rei, aqui sendo representado por Deus. Então, segundo a interpretação dele, ou entendimento, esses segundos povos, ou seja, todos os outros, estariam aptos
a substituírem os primeiros convidados, porque esses teriam acesso à festa, esses estariam utilizando a túnica. Por que que ele diz que aquele que não estivesse utilizando a túnica nupcial seria atirado às trevas com as mãos e os pés atados? Porque não é importante apenas receber o convite. Tão importante quanto receber o convite é estar vestido adequadamente para atender aquele convite. E o que é fazer o uso da túnica? É estar com o coração purificado, é estar com o coração limpo, é conseguir se libertar de todas as mazelas, deixar ali fora todas as suas imperfeições e entrar para servir-se no banquete com o coração completamente purificado, com o coração voltado para o bem, porque o reino dos céus é isso que prega a bondade, o amor, a caridade em ação. Então, esse chamamento, na verdade, foi para que todos pudessem receber o convite, estar com o coração purificado, para só assim conseguirem colocar em prática todos aqueles ensinamentos, ou seja, tudo aquilo que estaria sendo servido naquele grandioso banquete. Era um costume, na época, as pessoas estarem vestidas de acordo com a cerimônia. Então, de acordo com cada cerimônia, as pessoas iam ter uma roupa apropriada. Daí, a parábola trazer aquela obrigatoriedade da túnica, né? Daí ela fazer essa comparação, né? E trazer essa necessidade de estar vestindo a túnica adequada. Só para chamar a nossa atenção, que tão importante como nós falamos, tão importante quanto receber o convite é estar vestido com a túnica nupcial, ou seja, estar pronto, de coração limpo e aberto para dar seguimento a tudo aquilo que iria ser ali aprendido. Então, a festa, ela ficou repleta de todos, inclusive os interesseiros, os idólatras, os falsos profetas, todos estavam ali e, apesar de se fartarem com as comidas que estavam sendo servidas no banquete, porque era um banquete muito farto, imaginemos quantos ensinamentos não estariam ali sendo deixados, né? Então, apesar de ser um banquete muito farto, eles permaneciam iguais a cegos que não querem enxergar. Então, o interesseiro, o egoísta, o hipócrita, eles não puderam permanecer ali naquele local. Foram convidados, adentraram a grandiosa sala, estiveram até sentados à mesa, mas não puderam permanecer. Foram convidados a se retirar, tiveram suas mãos atadas e foram atirados nas trevas exteriores. Então, eles não conseguiram se libertar das suas imperfeições. Eles enganavam as pessoas de boa fé, por quê? Porque eram pessoas inteligentes, que traziam grandes conhecimentos, tiveram a oportunidade de escutar grandes pregações e adquirir grandes ensinamentos, mas eles deturpavam esses ensinamentos. E aí abusavam das pessoas de fé e passavam os ensinamentos da forma como eles entendiam. Ou seja, eles defendiam as suas próprias verdades e aí deturpavam essas verdades e abusavam das pessoas de boa fé. Então, eles não puderam permanecer ali, foram convidados a se retirarem. Então, todos aqueles que são indiferentes à dor alheia, todos aqueles que vibram com o mal, todos aqueles que ainda se satisfazem com a negatividade, todos eles não estão aptos a permanecerem no banquete e são, sim, lançados às trevas exteriores, que aqui nós podemos fazer um paralelo com o mundo espiritual. E nós sabemos que todas essas pessoas que são indiferentes, que são descaridosas, que são más, elas, de fato, quando desencarnam, vão para o mundo espiritual inferior, onde existe muito pranto e ranger de dentes, do jeito que Jesus já houvera advertido em muitas outras passagens, em muitas outras oportunidades. Então, o reino de Deus veio para ser implantado através dos profetas e missionários,
Veio através de Jesus a segunda grande revelação, e esse reino, ele não vai ser conquistado por nós numa única existência, numa única experiência terrena, mas sim com o acúmulo de diversas experiências, porque é um trabalho longo, um trabalho demorado, né? Mas um trabalho progressivo. Então, nós não vamos conseguir progredir ou sermos espíritos perfeitos do dia para a noite, mas é importante que nós possamos iniciar esta caminhada, uma caminhada lenta, mas uma caminhada contínua. Então, o processo de expiação dos judeus foi iniciado, né? Os judeus, eles contribuíram com muitos crimes, eles não aceitando o convite, fazendo tudo de forma deturpada, logicamente teria que passar por um processo de expiação. E Deus, que é amor, mas que também é justiça, permitiu que esse processo expiatório começasse a ser aplicado no povo judeu quando nós tivemos a dispersão dos israelitas, quando nós tivemos a destruição das cidades, principalmente a destruição de Jerusalém, e tivemos, com isso, consequentemente, a morte de muitos dos seus filhos que foram exterminados. Deus, na verdade, convida a todos para entrar no reino dos céus. Faz o chamamento ou faz o convite a todos nós. Fez naquela época e continua fazendo. Chama a todos para que todos nós possamos ser cooperadores da obra divina, mas apenas aqueles que são devotados, que são persistentes, que têm fé na vida futura, que gostam de praticar a caridade, apenas esses conseguiram conquistar habilidades e qualidades eternas para conseguirem cumprir a tarefa do bem, a tarefa do amor. Daí Jesus dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é justamente a prática da caridade. É fazer todo o bem que nos seja possível, querer o bem do outro como nós queremos o nosso próprio bem. Então, é, de fato, trabalhar para realizar essa transformação em nós, porque o convite às bodas é justamente esse convite à transformação, para que nós possamos nos desvencilhar, nos libertar do homem velho, para conquistar agora o homem novo que nós precisamos lograr. E o que é que as religiões, qual é o posicionamento que as religiões assumem diante dessa necessidade que todos nós temos de transformação, de mudança, de uma reforma íntima? Qual é o posicionamento das religiões, as mais diversas religiões? Lamentavelmente, muitas religiões, elas pregam que se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, se nós nos arrependermos dos nossos males, então nós teremos vida eterna garantida, estaremos salvos e adentraremos ao reino dos céus, né? E nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que não é bem assim que a coisa se processa. Essas religiões pregam esse tipo de informação, mas elas não se dão o trabalho de explicar que essa salvação, ela está condicionada a profundas mudanças. É preciso que nós realizemos essa mudança em nós. É preciso que nós melhoremos para sermos dignos de recebermos justamente essa salvação. Então, quando as religiões começam a pregar informações como essas, as pessoas começam, de fato, a acreditar que é dessa forma e começam também a acreditar que essa salvação, ela só vai ser conquistada ou alcançada dentro do tempo religioso, ou seja, dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Protestante, dentro do Centro Espírita, e não é dessa forma. A salvação, ela pode dar-se dentro de qualquer uma dessas instituições, mas também fora delas. Por quê? Porque a salvação é algo que nós vamos conquistar com a prática do bem, com a prática da caridade. E esse bem e essa caridade nós podemos fazer estando dentro das instituições e estando fora também. Claro
que nós não estamos dizendo com isso que as religiões elas não sejam importantes na nossa vida. Não se trata disso. A religião tem um papel primordial, importantíssimo, de conduzir o homem a Deus, ou seja, ligar ou unir criatura a Criador. Então, tem esse papel fundamental. Mas nós precisamos entender as coisas como de fato elas são, né? Nós precisamos entender que tudo de fato resume-se à prática do bem. E aí nós observamos que, na verdade, o que existe hoje são muitas religiões, mas que falta ainda muita religiosidade. Cada uma dessas religiões está apenas interessada em defender a sua própria causa. Está interessada em apenas erguer a própria bandeira, quando, na verdade, a única causa que de fato nos interessa é a causa do Cristo. É a única importante. A única bandeira que nós devemos erguer é a bandeira do amor. Um amor que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos atrás e que, lamentavelmente, nós ainda não despertamos. Nós ainda continuamos adormecidos diante das verdadeiras realidades da vida, mas nós vamos despertar, né? Tudo a seu tempo. Então, a salvação ela vai estar presente nas nossas vidas quando nós estivermos determinados a mudarmos o nosso comportamento, quando nós estivermos determinados a somente assumirmos as boas resoluções. A equipe de redação do Momento Espírita conta que, certa feita, estava assistindo a um programa televisivo e que não pôde deixar de registrar uma informação, algo bem interessante. Estava passando uma entrevista com um ex-jogador de futebol, um craque da época de Pelé, de Garrincha, daqueles grandes craques. E o entrevistador, ele conseguia conduzir a entrevista de maneira bem descontraída, porque ele conseguia fazer um paralelo entre a vida do jogador que estava sendo entrevistado e o seu dia a dia, né? A profissão do ex-jogador e o seu dia a dia. Então, em todas as colocações que o ex-jogador fazia, ele deixava muito clara a sua postura reta perante a vida, os seus bons exemplos. E em todas as perguntas que o entrevistador fazia, ele perguntava: mas por que você age desta forma? Ao que o entrevistado respondia: é por causa da minha religião. E aí o desportista ia ali colocando observações muito interessantes e, logicamente, todos começaram a ficar curiosos acerca de qual religião aquele homem professava, né? Já que ele demonstrava ali uma postura tão reta, era um excelente dono de casa, um marido fiel, carinhoso, um pai muito atencioso, era muito bem quisto pelos colegas de trabalho, pelos amigos, pelos vizinhos. Então, durante toda a entrevista, ele demonstrou aquela postura muito reta. E aí, o entrevistador, como que captando a curiosidade geral do telespectador, fez a tão esperada pergunta: mas qual é a religião que você acompanha, que você segue? E aí, para a surpresa de todos, o jogador respondeu: pois é, a minha religião é que eu não tenho nenhuma. Porque como eu sei que a vida é breve e que a vida vai acabar no túmulo, então eu faço questão de ser um bom exemplo. Eu faço questão de deixar uma boa imagem para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor. Então, meus queridos, vejam a dignidade deste homem, vejam a determinação que este homem teve de ter uma vida reta, digna, correta, mesmo acreditando que a vida acabaria no túmulo. E isso é para que nós, espíritas e também espiritualistas, possamos fazer sérias reflexões. Nós que temos a certeza de que a vida não acaba no túmulo, que o túmulo nada mais é do que o fim para o início de uma grande e verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, nós temos a certeza da imortalidade da alma. E mesmo assim, muitos de nós não estão dispostos a assumir essa postura reta,
a ser um verdadeiro espelho e exemplo a ser seguido pelos nossos familiares, por aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso é para que nós possamos fazer sérias reflexões e compreendermos de uma vez por todas que o que importa, na verdade, não é a religião que nós frequentemos, mas o bem que nós pratiquemos. Lembrando que a religião é muito importante nas nossas vidas, mas muito mais importante é a nossa capacidade de transformação e a nossa disposição de fazer o bem. Não só ouvir, não só pregar, mas principalmente praticar. Porque tem muitas pessoas que ouvem muitas pregações, que estudam muito, né? São verdadeiras enciclopédias ambulantes, que pregam aquilo que estudam e que escutam, mas que na prática nós não vemos absolutamente nada, então são hipócritas. E Jesus disse que todos os hipócritas, eles seriam punidos. Ele diz, aquele que violar um destes menores mandamentos e ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande aquele que os cumprir e que os ensinar. Então, nós precisamos ensinar, logicamente, nós precisamos estudar, mas nós precisamos também cumprir os mandamentos da lei de Deus. E qual é o maior de todos esses mandamentos? Qual é o mais importante de todos esses mandamentos? Jesus disse que era a caridade, não é? E se Jesus disse, é porque é a mais absoluta verdade. Então, certa feita, os fariseus, eles fizeram essa pergunta a Jesus: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Ao que Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro e mais importante de todos os mandamentos. Porém, tens um segundo que é tão importante quanto este primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós perguntamos, mas quem é o nosso próximo? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Mas quem é esse próximo? E quando nós observamos ou levamos em consideração o significado da palavra, nós vamos entender que o próximo significa aquele que está perto, que está ao lado, que está ao nosso alcance. E imediatamente nos vem à mente os nossos familiares, não é? Vem à mente os nossos amigos, aqueles que fazem parte do nosso convívio. E é muito louvável, né? Já que nós não estamos nesses grupos à toa, já que nós estamos, por exemplo, com o nosso grupo familiar, por simpatia, né? Todos nós formamos um grupo de espíritos simpáticos que estamos aqui juntos porque certamente já estivemos juntos em outras existências. Então, isso aqui é o resultado de outras existências anteriores. Claro que pode acontecer também desses grupos serem formados por espíritos que são ligados por antipatia, ao invés de serem ligados por simpatia, e aí são espíritos que também tiveram convivências juntas em existências anteriores, mas que em algum momento da existência eles fizeram desencadear um ódio, né? E agora é preciso se trabalhar para resgatar o mal que foi feito em épocas passadas, por isso que estão juntos. Então, tanto pela antipatia como pela simpatia, nós estaremos, logicamente, juntos com esse próximo, mais próximo, que é a nossa família. Aí, nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Será que se nós entendemos que o próximo mais próximo é o nosso grupo familiar, ou seja, os seres que são para nós muito caros, muito queridos, muito amados, será que nós estamos conseguindo ser caridosos, ao menos com eles, que são para nós muito importantes? Se nós já estamos conseguindo, que bom, maravilha. Se nós não conseguimos ainda sermos caridosos nem com aqueles que nos são caros, então imaginemos a dificuldade que nós teremos de realizarmos a caridade com aqueles que estão distantes, com aqueles a quem nós nem conhecemos, com aqueles a quem conhecemos, mas que não gostamos, porque nós somos chamados para esse exercício da grande família, a grande família universal.
Jesus foi quem nos disse que a nossa grande família é toda a humanidade. Então, hoje nós estamos nesse grupo resumido, que é a nossa família, para nos exercitarmos, né? E depois estarmos aptos a desenvolvermos habilidades para estarmos no futuro com esse grupo grandioso, que é toda a humanidade, porque a nossa verdadeira família é a família espiritual, como tão bem colocou Jesus, quando disse: eis aqui a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão, pois todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, este sim é a minha mãe, é o meu irmão e é a minha irmã. Então, a única maneira, meus queridos, de conquistarmos a salvação será através do trabalho da caridade. Jesus não colocou a caridade como sendo um dos caminhos da salvação. Colocou como sendo o único caminho para alcançarmos essa salvação. Mas é muito importante que, para nós alcançarmos esse amor ao próximo, é preciso, primeiramente, nós termos amor por nós mesmos. Então, tão importante quanto o amor ao próximo, é importante esse auto-amor, porque nós não podemos dar ao outro aquilo que nós não possuímos para nós. E qual é a forma de nós desenvolvermos ou de nós exemplificarmos esse amor por nós mesmos? Nos dando essa oportunidade grandiosa de aprendermos os ensinamentos, nos dando a oportunidade de transformação, nos dando essa oportunidade de sermos pessoas melhores a cada dia. E como é que nós conseguimos essa melhoria? Porque não é fácil, né, a transformação. Essa mudança, ela não é algo que nós conquistamos da noite por dia. Por quê? Porque quando nós realizamos essa mudança de valores, nós precisamos renunciar ao homem velho, não é? Renunciar a tudo aquilo que nós antes julgávamos importante e que julgamos hoje ainda. E a questão da renúncia tem a ver com o desprendimento. Nós ainda não desenvolvemos essa habilidade de estarmos desprendidos das coisas que nos prendem ao mundo. E como é que nós podemos, então, diante de tanta dificuldade de transformação, diante de todos os entraves, de todas as barreiras que nós nos defrontamos, como é que nós podemos melhorar? Trabalhando. É preciso trabalhar, porque não vai existir progresso sem trabalho, não vai existir melhoria sem trabalho, então é preciso trabalhar. Jesus já houvera nos chamado a atenção com relação a isso, quando disse: a cada um segundo suas obras. Então, a cada um segundo o que cada um for capaz de produzir. Então, comecemos com o trabalho do bem. Comecemos pelo trabalho pequeno, porque muitas pessoas começam a arquitetar projetos grandiosos de fazer o bem, de fazer a caridade, e não tem condições de colocar um projeto grandioso em prática. Não é fácil. Não é fácil nem fazer o pequeno, imagina o grande. Então, não vamos nos iludir nesse sentido, né? Porque nós não podemos fazer o grande, também travamos com relação ao pequeno. Vamos começar pelo pequeno. Vamos começar pelo minúsculo, porque lá na frente nós estaremos habilitados a fazer o grande. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase excelente nesse sentido. Ela diz: tudo que faço, ela disse uma época, tudo que faço é uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. E de fato é uma grande verdade, né? Sem uma gota, o oceano seria menor uma gota. Então imaginemos se cada um de nós tiver essa capacidade, essa disposição de contribuir com uma gota. Quanto volume nós não vamos conseguir juntar? Então, comecemos pelo trabalho pequeno, porque do pequeno, com toda certeza, nós chegaremos ao grande. Então, estejamos prontos para a seara.
A seara, ela é enorme, tem muito trabalho. A seara é do tamanho da Terra, é o planeta todo. Porém, os ceareiros, eles continuam muito escassos. Eram escassos no passado, continuam sendo escassos no presente. Então, sejamos grandes ceareiros. O que é que acontece? Nós estamos, às vezes, muito mais preocupados com os títulos que vamos receber. Estamos muito mais preocupados com o reconhecimento que nós vamos receber com relação àquilo que nós estamos fazendo. E isso não é importante. O importante é o trabalho feito. Então, não vamos nos prender a esses pequenos detalhes que vão ser apenas entraves no trabalho. Vamos estar dispostos a participarmos desta grande seara. A seara, no contexto físico, significa o local de plantio destinado à plantação dos cereais, né? E no contexto religioso significa o ponto de ação, né? A atitude, o campo, na verdade, é a palavra correta, o campo de ação do verdadeiro cristão, quer seja esse cristão católico, quer seja protestante, quer seja espírita, não interessa. É o campo de atuação daquele que se diz verdadeiro cristão. No livro Tua Fé Te Salvou, de Richard Simonetti, ele traz uma história muito interessante que relata para nós essa importância que nós damos aos títulos. E com essa importância, nós acabamos ficando impossibilitados de realizar a tarefa do bem, né? Nós perdemos a grande oportunidade de colaborarmos, de darmos a nossa contribuição. Então, ele conta, nesse livro, Tua Fé Te Salvou, que certa feita, um trabalhador espírita de nome Pedro Afonso, ele resolveu organizar um curso lá no instituto, na instituição que ele fazia parte. E o curso tinha como título Ceareiros de Jesus. Então, quando ele anunciou o curso, muitas pessoas ficaram empolgadas para fazerem a inscrição e participarem daquele glorioso curso. E 220 pessoas fizeram a inscrição. Chegou, então, o dia de iniciar o curso. E quando chegou o dia, Pedro Afonso, diante daquela plateia enorme de mais de 200 pessoas, deu as boas-vindas e disse: bom, meus amados, o nosso curso será dividido em duas partes. A primeira, teórica, e a segunda parte, a prática. A teoria é a parte mais fácil e nós podemos resumir numa única palavra. A palavra amor. Porque é no amor que está toda a nossa disposição, a disposição do cristão. É no amor que está a base das nossas ações. O mais difícil, no entanto, é realizarmos a segunda parte, a parte prática, tendo em vista que poucos de nós conseguem verdadeiramente amar. A propósito, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. O que é amar? E aí vários daqueles integrantes se posicionaram e um deles disse: amar é gostar muito. E Pedro Afonso disse: definição equivocada. Gostar é investimento, implica em expectativas, em resultados esperados. A moça gosta do rapaz porque ele é educado e é responsável. O rapaz gosta da namorada porque ela é bonita e carinhosa. Algo como nós experimentarmos um doce. Nós gostamos porque satisfaz o nosso paladar, mas nós tendemos também a desgostar. Por quê? Porque o doce pode estragar, porque nós podemos enjoar daquele sabor experimentado, porque pode despertar em nós a vontade de experimentarmos novos sabores. Então, na convivência familiar, não tão mais educado parece ser o marido, e nem tão carinhosa parece ser a esposa. Fica difícil, aparecem os problemas com os filhos, com as questões financeiras, o próprio relacionamento fica muito difícil de deglutir. Amar é diferente. Amar é querer o bem de alguém. É trabalharmos para esse fim sem esperarmos nenhuma recompensa. Quer ver exemplo perfeito? O amor de mãe. A mãe ama incondicionalmente o seu filho, ainda que ele seja um pilantra, ainda que ele seja um cafajeste que a desrespeita e que não atende às suas expectativas. Mesmo assim, ela continua ali a amá-lo. Mas continuemos. Jesus nos faz um
um chamamento dizendo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E a grande dificuldade que nós temos disso é porque nos falta o referencial. Por quê? Será que nós nos amamos? Nós não podemos dar ao outro aquilo que nós não temos. Então, se nós não temos amor para nós, nós não podemos estender esse amor ao outro. Então, será que nós nos amamos? Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Quem aqui fuma? E muitas pessoas levantaram o braço. E ele disse, vejam como é complicado. Se vocês têm a consciência de que o fumo é muito prejudicial à saúde, e mesmo assim vocês alimentam esse vício, é claro que vocês não se amam. E logo um partiu em própria defesa. O fumante é alguém que demonstra amor por si mesmo, porque ele se habilita a sentir aquele prazer, aquela descontração que o cigarro proporciona. Eu, por exemplo, quando não dou umas boas baforadas, fico muito estressado, muito mal-humorado. Aí Pedro Afonso disse, não confundamos. Não confundamos amor com paixão. Paixão é instinto. O fumante é alguém que demonstra paixão por si mesmo. É alguém que não leva em consideração os benefícios, ele apenas estar atento aos prazeres momentâneos, sem, no entanto, cogitar das possibilidades futuras. Então, o fumante é alguém que não dá ouvidos às pessoas que o alertam, e mesmo que digam para ele que cada cigarro consumido abrevia em 11 minutos a sua existência, ele não está nem aí para as consequências. E mesmo sabendo que, além de diminuir a existência, ele é uma vítima potencial para desenvolver câncer, enfisema pulmonar, doenças cardíacas, hipertensão, mas ele não está realmente interessado com relação a isso. Ele assemelha-se ao viciado sexual, que, completamente dominado pela ânsia do estupro, nem sequer cogita que experimentará a execração pública e que passará muitos anos atrás de uma grade, isso por conta de uma fugaz realização sexual. Quem se ama faz diferente. Quem se ama se priva dos prazeres momentâneos, mas prepara-se para os prazeres futuros. Então, abre mão dos prazeres de agora para colher os verdadeiros frutos no futuro. Mas vamos adiante. Eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. E aí ele continua futucando o grupo. Quem aqui consome bebidas alcoólicas? E aí uma multidão de braços constrangidos foram erguidos. E um dos participantes logo partiu para a própria defesa e disse, bom, com relação ao fumo, de fato, eu concordo que é muito prejudicial à saúde. Mas o mesmo não acontece com o álcool, quando ingerido com moderação. Eu, por exemplo, faço uso de um cálice de vinho todos os dias, sem o menor prejuízo à minha saúde. Muito ao contrário, até favorece o coração, porque os médicos falam que ajuda a desobstruir as artérias. E Pedro Afonso disse, meu irmão, você tem razão. Você está muito certo. Porém, tudo é uma questão de princípios. Nós não podemos esquecer que a cada garrafa de álcool que nós consumimos, nós ajudamos a manter a indústria que mata mais gente e que destrói mais lares do que uma guerra. E o verdadeiro ceareiro de Jesus, ele não age dessa forma. E as pessoas começaram a ficar ali perplexas, observando todas as observações inusitadas feitas por Pedro Afonso. Mas continuemos, disse Pedro Afonso. Amar, como disse Jesus, é querermos o bem de alguém tanto quanto queremos o nosso. E o que é que você se propõe a fazer neste sentido? Aí as pessoas se animaram e começaram a dizer, eu vou participar da campanha do quilo, eu vou participar da campanha fraterna, vou fazer visita aos doentes no hospital, farei parte do pedágio. E aí muitos se animaram para dizer com que poderiam contribuir. E Pedro Afonso sorriu e disse, meus irmãos, tudo isso é muito importante, mas não basta. Não é suficiente. É imperioso para o ceareiro de Jesus estar pronto sempre para o trabalho. O trabalho da seara, na verdade, não é um trabalho para algumas horas na semana ou alguns dias no mês. Imperioso, preparação constante.
É preciso que o ceareiro esteja sempre pronto para trabalhar dentro da própria casa, na rua onde mora, na empresa onde trabalha, no bairro humilde. Aí um dos participantes disse: isso na teoria funciona, mas na prática não é bem assim, visto que todos nós temos os nossos próprios karmas, todos nós temos os nossos próprios dissabores. Eu, por exemplo, não consigo pensar em caridade, em trabalho no bem, quando atravessando tantas dificuldades financeiras como estou atravessando agora, desempregado. Aí a outra começou a dizer que também não tinha ânimo porque tinha a saúde muito debilitada e quando estava em crise de saúde, ela gostava mesmo era de se isolar, então não tinha espaço para uma vivência cristã. E outro começou a dizer que tinha problemas no relacionamento em casa e que esses problemas acabavam tirando a atenção e a iniciativa de trabalhar no bem. E muitos ali fizeram suas colocações, seus dissabores, atribuindo aos seus verdadeiros karmas ou às suas expiações. E Pedro Afonso disse, depois de escutar pacientemente todos eles: meus irmãos, não confundamos. Karma é nascer cego ou paralítico, é ter uma doença incurável, é sofrer uma tragédia, é ter que passar pelo desencarne prematuro de um filho, mas cônjuge difícil, problemas de saúde passageiros, dificuldades financeiras, são meras contingências da nossa jornada. Não vão nos perturbar se nós não dermos um olhar demasiado para eles. São espinhos, na verdade, que Deus coloca em nossas vidas, para que nós não possamos, para que nós não nos percamos no caminho, nos caminhos trevosos. O problema é que o ceareiro, ele acaba dando tanta atenção a esses espinhos que eles crescem diante dos seus olhos, mas parecendo pesadas cruzes. O ceareiro, ele não deve dar tanta importância a essas coisas, ele não deve se julgar um sofredor, ainda que ele carregue uma pesada cruz, ele deve fazer dela um arado abençoado para ser um grandioso exemplo perante todos aqueles que o cercam. Bom, meus queridos, finalizado o nosso tempo, nós nos reencontraremos novamente amanhã para darmos continuidade ao nosso curso Ceareiros de Jesus. E aí, marca novamente o encontro para outro dia para dar continuidade e sem a menor surpresa para Pedro Afonso, dos 220 que estavam inscritos no dia anterior, no dia seguinte, apenas 12, uma dúzia, compareceram ao curso Ceareiros de Jesus. Ou seja, muitos estavam apenas interessados no título, no rótulo que iriam receber, o título glorioso de ser um ceareiro de Jesus. Vejam que coisa linda. Mas poucos estavam dispostos a, de fato, trabalharem, a, de fato, se transformarem, a, de fato, se entregarem para serem um bem, para serem o amor em ação para quem precisasse. Então, nós podemos ver nessa história de Pedro Afonso que muitos foram chamados. Todos aqueles que se inscreveram foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Somente os 12 foram escolhidos porque somente os 12 se comprometeram em realmente realizar a devida transformação. Então, que todos nós, espíritas, que temos conhecimento, que somos abençoados por professarmos uma doutrina dessas maravilhosas, que nós possamos refletir, que nós possamos não apenas sermos os chamados, mas que possamos ser principalmente os escolhidos. E mais do que isso, que nós não estejamos apenas abertos ao convite, mas que façamos questão de usarmos a túnica nupcial, ou seja, que tragamos os nossos corações limpos, purificados, e mais que isso, que possamos nos sentar à mesa e nos fartar com aquele grandioso banquete que, com toda certeza, nos será servido. Então, que a mesma paz de Jesus, que esteve conosco durante todo o nosso trabalho, possa permanecer durante toda a nossa vida. Eu agradeço ao convite feito pela casa, agradeço a paciência de vocês de me escutarem durante 60 minutos e é isso aí. O recado foi dado. Paz e luz a todos.
Então, muito bem, né? Muito bem. Gostamos demais, Cláudia. E você foi muito precisa nas suas colocações. E esse exemplo foi maravilhoso. Realmente, porque você chamou a atenção para que esse mérito é nosso, né? Muita gente diz, poucos serão os escolhidos. Então, se acha que é o Senhor que vai escolher, né? Que existe um determinado privilégio. Quando se diz assim, muitos os chamados, aí se pensa também que só aquele povo é que foi escolhido, é que foi chamado, mas não é. A pessoa mesma é que escolhe, né? O seu rumo é que escolhe realmente se prontificar ou não. E isso ficou muito claro, ficou muito bom da gente poder até repassar. Agradecemos demais a forma como você colocou e tudo que você trouxe para a gente nessa tarde maravilhosa de hoje. E nós vamos refletir, e mais que isso, nós poderemos realmente multiplicar essas informações, como candidatos a um dia ceareiros do Senhor, não é isso? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, fechando nossos olhos, imaginando Jesus Cristo, mais uma vez, aqui presente, sorridente, porque os seus ensinamentos foram muito bem interpretados, muito bem sentidos pela nossa irmã, e nós pudemos também captar mais ainda esses ensinamentos e a importância deles. Agradecemos, Senhor, por tanto termos a agradecer nessa tarde, que a tua paz e o teu amor possam chegar até os nossos irmãos e irmãs que se encontram ainda nas trevas exteriores, que talvez até nós também nos enganemos, que nós possamos, Senhor, acender a luz da humildade, de saber que nós temos muito a aprender, muito, muito, muito ainda a aprender, e mais ainda, que devemos arregaçar as mangas, mesmo com um pouco que já sabemos, e trabalhar na tua seara, como obreiros humílimos que somos, mas procurando sempre servir, porque tu disseste que veio servir e não para ser servido. E nós precisamos, acima de tudo, procurarmos ser bons servidores. Que nós possamos sempre olhar de lado, sempre dar as mãos e sempre sermos solidários com os nossos irmãos de caminhada. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, que essas reflexões possam se multiplicar em nós e que nós possamos multiplicá-las também para o próximo, que se encontre nas esquinas da vida. Que a tua paz também acompanhe a nossa irmã, que tanto nos trouxe hoje, todos os trabalhadores da Fraternidade Espírita de Aldeia, dos semeadores da fé, do nosso lar, discípulos do Mestre, que possa continuar também abençoando todos os irmãos da Seara Espírita e aqueles que não são espíritas, mas que estão trabalhando na obra do Senhor, porque o importante é isso. Que todos eles sejam fortalecidos. Que assim seja. Muita paz e muita luz, viu? Um beijo, Claudinha. Um beijo para a mamãe, para a Cleide e todo mundo, viu? Obrigada, Kátia. Dona Marinete, um grande abraço em todos aí na instituição. Pronto, para a Laísa, todo mundo, viu? Tá. Tchau, gente. Muita paz e até sábado. Até terça, né? Terça tem também. Às 8 horas da noite a gente se vê, gente.